Hoje, continuando então a série Discipulado, nós vamos falar uma palavra especial sobre cada um de nós como discípulos, porque antes de nós querermos ser discipuladores, todos nós precisamos ser bons discípulos no reino de Deus. Então, a palavra de hoje se chama Características do Discípulo, dentro dessa nossa série Discipulado. Eu não sei se você já percebeu, mas no reino de Deus existe um atributo de gestão, um atributo de crescimento, um atributo que libera milagres e que envolve a presença de Deus, que é muito presente e eu diria mais ainda, ele é imprescindível naquilo que nós fazemos para Deus, que se chama fé. Diga assim comigo, na caminhada com Deus, eu preciso ter fé. E quando nós temos fé na caminhada com Deus, nós estamos automaticamente assumindo riscos de algumas coisas que podem vir a dar errado. Porque quando você tem fé, você está dando passos à frente em uma situação que ainda não aconteceu, que você ainda não conhece, que tem chance, inclusive matematicamente, humanamente, de não dar certo, mas é justamente por isso que você está se aventurando, você está crendo, você está confiando, você está de fato se colocando numa posição crendo que isso vai mudar uma realidade. Por causa disso, uma vida de fé não é uma vida que simplesmente acredita que Deus existe, mas uma vida de fé é uma vida que consegue trazer a palavra de Deus, as promessas de Deus, os princípios de Deus para dentro de casa, para a família, para as emoções. E muitas vezes nós precisamos enfrentar realidades que estão diferentes daquilo que Deus falou, e nós enfrentamos essas realidades pela fé. Então, por exemplo, se você está com medo, você coloca fé junto com o teu relacionamento com Deus para enfrentar essa realidade. Qual é o risco que você assume? O risco de você continuar com medo. Então, a fé sempre assume risco. Se você está lutando pelo teu casamento, você com Deus pode crer na restauração do teu casamento. Qual é o risco? É o risco de o teu casamento se dissolver. Só que esse risco ele já estava muito maior se Deus não entrasse nessa história. Mas quando nós colocamos Deus nessa história, nós assumimos o risco, porque nós estamos colocando ali os princípios de Deus acima das nossas vontades. Porém, quando esse risco é assumido junto com um ato de fé, nós temos a capacidade de ver milagres. E quando nós falamos em discipulado, será que discipulado envolve precisarmos ter fé? Com certeza, porque se o discipulado não envolver uma vida de fé, nós vamos estar apenas cultivando amizades, nós vamos estar, quem sabe, desenvolvendo mentorias, nós vamos estar talvez trazendo ali um interesse relacional, mas quando o discipulado não tem fé, ele não libera poder de Deus. Contudo, como eu te disse, o discipulado carregado de fé e instigado como uma prática no cristianismo, ele também vai assumir alguns riscos. E que riscos são esses que nós estamos agora intencionalmente assumindo como igreja? Porque estamos numa temporada de intensificar as relações de discipulado aqui na família da fé. Nós estamos assumindo alguns riscos de que possamos estar gerando conflitos relacionais, possamos estar gerando mal-entendidos relacionais, possamos estar gerando, quem sabe até mesmo, estratégias das trevas de causar alguma fofoca, alguma intriga. Isso seriam os riscos se nós não estivéssemos construindo relacionamentos como igreja de uma forma sadia e de uma forma baseada sobre princípios da palavra de Deus. Por causa disso, para executar as relações de discipulado com poder liberado de Deus, nós precisamos respeitar princípios que vêm de Deus. E isso vale também para muitas outras relações. Esses princípios que eu vou trazer hoje, eles não valem só para o discipulado. Eles valem também para o desenvolvimento profissional, eles valem também para que você seja alguém que está crescendo nas relações familiares, como um bom filho, como um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. São características de uma pessoa que vai estar intensificando relacionamentos mais profundos, e esses relacionamentos terão chance muito maior de dar certo, porque estão sendo regados com fé nos princípios da palavra de Deus. E nós vamos aprender hoje
com uma história específica da Bíblia, quais seriam principais características de um discípulo que ele deve levar dentro de si para o relacionamento de discipulado, porque o discipulado ele é baseado num relacionamento em que nós nos aproximamos como cristãos para crescermos juntos, para sermos transparentes, para confessar as nossas fraquezas, para aconselhar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para fortalecer uns aos outros, para ensinar a palavra de Deus, para sonhar junto, para estar intensificando ali a intimidade que é gerada dentro das relações da célula, dos pequenos grupos, daquilo que Deus nos gera como igreja. Então nós vamos aprender com um dos principais modelos de discipulado que aconteceram antes de Jesus. Lá no Antigo Testamento, houve um grande profeta de Deus, o maior profeta da história da palavra de Deus, que se chamou Elias. Eu não sei se você já ouviu falar do profeta Elias. Elias foi uma das grandes figuras do Antigo Testamento. Junto com Abraão, junto com Moisés, Elias teve um papel importantíssimo. E quando nós vemos Elias, ele foi um grande profeta, foi um homem que aconselhou reis, foi um homem que enfrentou problemas sociais grandes na sociedade, foi um homem que recebeu palavras de Deus e se colocou na brecha para resolver dilemas que o povo de Deus estava sofrendo. E com tudo isso, Elias também nos ensinou algo muito poderoso. Assim como Jesus foi um homem extraordinário, que fez muitos milagres, que diz na Bíblia que não haveriam livros no seu tempo suficientes para escrever tanta coisa que Jesus fez, Elias também, apesar de ter sido um grande homem de sucesso no ministério que Deus confiou a ele, assim como Jesus, Elias se preocupou em viver discipulado. E com quem que Elias viveu mais intensamente uma relação de discipulado? Com o menino que se tornou depois profeta no seu lugar, chamado Eliseu. Então nós vamos hoje falar um pouquinho, um pedacinho do início da história entre Elias e Eliseu. Elias já um grande homem de Deus, conhecido, experiente, profeta, muito habilidoso, ousado, que estava agora começando uma relação de discipulado, de treinamento, de amadurecimento, de acompanhamento, de desenvolvimento nos propósitos de Deus com um menino chamado Eliseu, que algum tempo depois, na partida de Elias, se tornou o grande profeta de Israel, como um discípulo daquele que o treinou e o preparou nos propósitos de Deus. Então vamos ver como que começou essa relação, e nós vamos aprender com Eliseu algumas características muito importantes que cada um de nós deve carregar dentro de nós, devemos revisar isso dia após dia para termos relações sadias e frutíferas e abençoadas por Deus, de discipulado, mas também em todas as esferas da vida. Vamos juntos então? Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 até o 21, nós vamos ler esses 3 versículos, vamos ler juntos. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. E depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Se fosse nos dias de Jesus, essa palavra eu creio que estaria escrita assim, tornando-se o seu discípulo. E nós vemos que de fato Eliseu não foi apenas um auxiliar de Elias, mas foi discipulado, passou por um momento de auxílio, mas foi discipulado e se tornou um grande profeta. Hoje nós vamos aprender aqui alguns desses princípios. Esse texto é riquíssimo e eu te recomendo que releia essa história e aprenda. Certa vez eu consegui extrair 12 princípios de Deus por meio desse pequeno texto, de tão rico que é esse relacionamento que se criou entre Elias e Eliseu. Mas hoje nós vamos focar em discipulado. E vamos estar falando a partir, por exemplo, do versículo 19. Cada um dos versículos nós vamos trazer um princípio
E depois, no último versículo, terá 2 princípios. Nós vamos falar aqui hoje de 4 características fundamentais de alguém que quer ingressar de forma sadia, duradoura e frutífera num relacionamento de discipulado. Tá certo, gente? Vamos ver então 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. De novo, diz assim, que então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Perceba o detalhe agora da primeira característica de Eliseu que aparece na Bíblia. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Então Elias, vendo essa característica, Elias percebendo isso como um sinal de Deus para ele escolher o seu discípulo, o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. A primeira característica de um bom discípulo no reino de Deus se chama dedicação. Você pode falar isso comigo? Diga comigo, dedicação. Dedicação. Quando nós estamos mergulhando na palavra de Deus, nós não podemos cair na tentação de sermos pessoas interesseiras. Nós não podemos cair na tentação de quase que fazer um comércio com aquilo que Deus tem para nos dar. Então, Jesus, eu vou lá na igreja durante algumas semanas e eu quero que o Senhor traga um cliente novo aqui para o meu trabalho. Nós estaremos fazendo assim um negócio com Deus, um negócio com o projeto de Deus. Outras pessoas pensam o seguinte: Senhor, se tu restaurar o meu casamento, eu vou te servir. Então a pessoa consegue restaurar o seu casamento e depois fica simplesmente frequentando uma igreja durante anos e anos, fazendo com que aquilo seja apenas uma rotina de um lugar aonde ela comparece semanalmente. Isso não é discipulado, e o Senhor Jesus nos chamou para fazer e para sermos discípulos. A primeira característica que nós vemos em Eliseu, e que nós vemos também no ministério de Jesus, que foi um ministério intenso, foi um ministério de muita intensidade, de muito trabalho, de muito ensino, foi um ministério de muita excelência. Nós percebemos ali que Eliseu apresentou uma característica que nós precisamos ter, uma característica de alguém dedicado, de alguém trabalhador, de alguém que no detalhe do texto, a palavra de Deus faz questão de dizer que ele não apenas estava arando a terra, mas ele estava arando a terra com 12 parelhas de bois. Ele estava arando a terra de uma forma que requeria excelência, que requeria habilidade para conduzir não apenas 2 bois, mas para conduzir 24 bois simultaneamente no arado. E aí nós percebemos que um discípulo de Jesus é alguém que é dedicado e que preza por fazer o melhor na sua vida, que preza pela excelência. Dá uma cutucadinha em quem está do teu lado e diz assim: seja excelente. E Jesus vai te chamar para crescer. Quando nós somos excelentes, nós mostramos essa característica para Deus, e Deus nos confia uma nova medida de autoridade, de chamado, de promessa no seu reino. Alguém aqui se envolve com o trabalho ligado a empresas e funcionários? Ou você é o dono, ou você é o funcionário, ou você é o chefe, ou você está no meio do caminho, mas você convive, não trabalha sozinho, trabalha num ambiente de grupo, como uma empresa com funcionários. Quem trabalha assim num ambiente corporativo aqui? Eu trabalhei por muitos anos na iniciativa privada, por mais de 15 anos, no ambiente corporativo, com equipes de trabalho, em propósitos da empresa, e nós no ambiente fabril, no ambiente empresarial, nós sempre temos o desejo de encontrar pessoas que possam assumir novas responsabilidades. Vocês não fazem ideia o quanto que um bom empresário é sempre disposto a remunerar melhor pessoas que possam assumir maiores responsabilidades. O problema é que na cultura que nós temos às vezes herdada de algum sistema aí do nosso mundo, que não é influenciado em sua totalidade pela Bíblia, as pessoas querem primeiro receber um honorário mais caprichado, para depois demonstrar que são capazes. E aí existe um conflito de interesse. O funcionário que quer receber mais para depois fazer mais, e o seu chefe que quer ver o funcionário fazer mais para depois o recompensar mais. E agora, biblicamente, o que nós percebemos? Que Eliseu estava lá deitado até meio-dia na sua casa, estava lá cansado de tanta preguiça que ele tinha que carregar no corpo dele, e aí de repente Elias veio e disse assim: olha rapaz, tu vai ser meu discípulo. Ah, bom, agora eu vou me tornar um trabalhador então. Foi assim que aconteceu a palavra de Deus?
Não. A palavra de Deus nos mostra que nós demonstramos para Deus dedicação, nós demonstramos para Deus empenho naquilo que nós temos hoje para fazer. Nós demonstramos para Deus excelência, cuidado, habilidade, zelo, desenvolvimento no que nós já podemos fazer hoje. E aí, de repente, um dia, Deus enxerga isso como algo maduro e diz: vem cá que eu vou estar te treinando para viver algo novo, maior e mais poderoso na tua vida. E dentro disso nós passamos, na realidade da igreja, por um processo de discipulado. Um processo de discipulado que vai estar, no caso, capacitando essa pessoa a conhecer no detalhe esse novo projeto de Deus para a sua vida. E esse processo de discipulado pode ser ligado diretamente aqui à igreja, como, por exemplo, o nosso constante treinamento em formar novos líderes, formar pregadores da palavra de Deus, trazer à pessoa a certeza da sua fé, da convicção que tem, mas também existe discipulado para que nós possamos ensinar princípios da palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Contudo, perceba comigo aqui algo interessante no versículo 19, no início. Então, Eliseu saiu de lá e encontrou Elias. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Eliseu saiu de lá e encontrou Elias. Está escrito assim? Não está escrito assim, os nomes são parecidos, né? A gente não pode se confundir. Como é que está escrito? Que Elias saiu de lá e ele encontrou Eliseu. Eu tenho percebido que no reino de Deus, quando a pessoa quer alguma coisa de Deus, ela muitas vezes cai na tentação de ficar parada, reclamando e dizendo assim: Deus, eu preciso disso, me dá isso, senão eu não vou. E aí parece às vezes aquele animalzinho que empaca quando a gente quer puxar ele, sabe? E ele empaca, ele fica ali, eu não vou. Mas não, nós percebemos no discipulado que Eliseu estava dedicado. Eliseu estava fazendo o que ele podia fazer naquele dia. Eliseu estava trabalhando, não era numa multinacional, era na terra do pai dele. Mas dentro do que ele podia fazer, ele estava sendo uma pessoa zelosa, dedicada e excelente. E aí, quando nós somos assim, o Senhor nos encontra. E o Senhor envia pessoas que vão nos encontrar. E o Senhor traz novos momentos sobre a nossa vida. Então eu te digo, em primeiro lugar, um discípulo precisa de dedicação. Segundo lugar, versículo 20. Vamos ler mais uma vez, então, esse texto detalhadamente. E eu quero mostrar para ti uma segunda característica. Disse assim: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, ele disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Elias estava dizendo a ele: olha, entenda que quando eu corri até você e lancei a capa, eu estava te convidando para ser o novo profeta, para ser treinado, para ser o meu auxiliar, para entrar comigo numa relação de discipulado. Então não esqueça desse chamado de Deus para a tua vida. Diga aí para quem está do teu lado aí agora, não esqueça do chamado de Deus para a tua vida. Que é muito fácil, né, gente? A gente tem uma experiência com Deus e logo ali na frente já não lembra mais. E aí a gente não lembra mais e olha só para o momento, e se você tira um retrato do momento, às vezes parece que até Deus não está contigo. Então Elias diz para ele: vai lá, pode se afastar de mim um pouquinho, resolve o que tu tem que fazer, mas não esquece. Leva na tua memória o que Deus está causando na tua vida. Você encontrista que está aqui hoje, não esqueça o que você viveu nesse final de semana. Não esqueça o que Deus te acrescentou nesse final de semana. Vão ter coisas, situações, desafios, talvez até, como Jesus disse, aflições que nós temos que passar, provações que nós passamos na nossa vida, que vão nos tentar cegar. E aí parece que naquele dia a gente pode ser tentado a dizer assim: não, mas Deus nem sei mais se Ele existe, nem sei mais se Ele está comigo, porque nós facilmente esquecemos aquilo que Deus já nos falou, aquilo que Deus já nos fez. E assim Eliseu estava sendo orientado, mas nós não estamos falando aqui de Elias hoje. Nós estamos falando das características de Eliseu como um discípulo. E que característica nós podemos ver aqui? Esse menino reagiu positivamente, aceitou o convite de discipulado, mas ele fez uma ressalva. Ele disse assim a Elias, quase com essas palavras, deixa eu contextualizar para ti. Eu quero ir contigo, eu quero ingressar nessa relação de discipulado,
mas eu não posso fazer isso sem dar uma justificativa, um retorno, uma resposta, sem dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Então, a segunda característica de um bom discípulo, diga assim comigo, honra. Honra é uma característica extraordinária da palavra de Deus. Infelizmente, eu preciso falar de honra, e quem sabe vamos ter aqui um dia de pregar exclusivamente sobre honra, porque o povo brasileiro, tristemente, do qual eu faço parte, e eu creio que você também, todos aqui fazem parte, que são brasileiros por natureza, por nascimento, tem se tornado um povo desonroso. Tem se tornado um povo que não respeita aqueles que vieram antes. Tem se tornado um povo sempre preparado, armado, pronto para agir de forma desonrosa, desrespeitosa e até mesmo, muitas vezes, se igualando a muitas pessoas que deveriam estar sendo honradas, especialmente pessoas em posição de autoridade. E quando nós aprendemos esse princípio da palavra de Deus, uma honra pura, uma honra verdadeira, reflete uma outra característica que eu vou embutir aqui nessa segunda característica, que a honra verdadeira reflete humildade. E uma honra falsa, uma honra bajuladora, uma honra da boca para fora, que é facilmente percebida, só não percebe quem está praticando isso, achando que está praticando de uma forma que os outros não percebam, mas aqueles que estão numa posição de liderança, o seu pai, a sua mãe, o dono da empresa, o líder no ministério, as pessoas que estão junto contigo numa posição de autoridade, o teu professor, não duvide de mim. Essas pessoas têm muito mais experiência relacional e sempre vão ser capazes de perceber quando uma honra é falsa. Quando uma honra é carregada de orgulho, é carregada de bajulação, é carregada de interesses pessoais. Mas a honra verdadeira, como essa que Eliseu expressou, é uma honra que reflete humildade. E se o vínculo de discipulado não contiver honra, nós vamos estar tendo problemas futuros no nosso relacionamento. E não somente o vínculo de discipulado, se um vínculo de casamento não tiver honra, ele será fadado a enfrentar problemas. Se um vínculo entre pais e filhos não for ensinado o princípio de honra, nós teremos problemas. Então, nós, na nossa sociedade, temos enfrentado dificuldades. São alunos que se posicionam de forma veemente, contrária e mal educada contra os seus professores no colégio, que não obedecem às instruções, às regras, os monitores. São pais e mães que têm que ceder aos caprichos do seu filho dentro de casa, senão o chilique pega, senão a violência pega. São filhos que estão se acostumando a levantar a voz para os seus pais, a levantar a mão para os seus pais. São pessoas que estão se acostumando a desprezar os policiais no meio da rua. É uma sociedade que está acostumada a ser desonrosa, e eu temo por isso, porque uma sociedade desonrosa colhe maldições. E nós, como igreja, temos as chaves do reino dos céus. E se nós temos as chaves do reino dos céus, uma chave que nós precisamos abrir, aonde quer que nós estejamos. Se você está dentro da igreja, se você está dentro de casa, se você está na sala de aula, se você está na empresa, se você está lidando com um cliente, nós precisamos usar a chave da honra para abrir portas de bênção aonde você estiver. Eu tenho certeza que por muitas vezes os lugares onde eu passei na iniciativa privada foram abençoados por Deus, por causa de princípios que eu fazia questão de manter na minha atividade de liderança profissional onde eu passei. E assim você pode fazer com que a tua turma do colégio seja diferente de todas as outras, porque você abriu lá as chaves do reino de Deus, com que a tua empresa seja diferente de todos os concorrentes, porque você estabeleceu chaves do reino de Deus, e com que esse lugar como igreja seja diferente de outros lugares que se chamam igreja, porque nós estamos preocupados em estabelecer princípios do reino de Deus. Então nós percebemos que Eliseu, mesmo diante de um grande convite, nós não sabemos nada sobre o seu pai, chamado Safate. Sabemos que ele não era um profeta, sabemos que ele não foi um governante, sabemos que ele não foi um homem de destaque, quem sabe, na sociedade, nem perto do que foi Elias. Mas diante de um novo desafio, o que ele fez?
eu vou dar respeito àqueles que estão comigo hoje. Eu vou dar um retorno, eu vou dar resposta, eu vou prestar honra, eu vou lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe. E assim nós poderíamos aprofundar tantos detalhes da prática da honra, que eu te estimulo a estudar esse tema biblicamente e revisar os teus conceitos. Revisar os teus conceitos dentro de casa, revisar os teus conceitos no teu vocabulário, revisar os teus conceitos na forma como você se expressa, principalmente quando não está na frente de uma autoridade. É muito fácil nós honrarmos alguém na frente de alguém. Mas a verdadeira honra carregada de humildade é aquela que honra quando a pessoa não está presente. E o principal que a Bíblia nos ensina é que honra gera honra. E se eu sou uma pessoa desonrosa, eu tenho uma notícia para te dar. A minha desonra também gera desonra, porque a lei da semeadura acontece para todas as coisas que nós fazemos. Um bom discípulo é uma pessoa honrosa. E quando nós somos honrosos, mesmo que o pai falhe, não fale, falhe, cometa falhas. Mesmo que a autoridade erre. Mesmo que muitas vezes na igreja você descubra, logo descobre, que ninguém é perfeito. Nós, carregando o princípio de honra, trazemos bênção para as nossas vidas. E Eliseu então começou o ministério de uma forma extraordinária, porque ele era dedicado, porque ele era honroso. E versículo 21, acompanhe comigo agora. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então, qual é aqui a terceira grande característica de um bom discípulo no reino de Deus? Saber fazer churrasco. Não é isso que nós temos como característica, apesar que Eliseu fez um bom churrasco com 24 bois. Uau! Chegou a usar o próprio arado de lenha para esse churrasco. Imagina aí, cadê o Fernando? Não sei se o Fernando está aí. Um costelão 12 horas com 24 bois, hein, Fernando? Já pensou que trabalheira? Mas não é essa característica que eu quero apontar para ti. Eu quero apontar para ti que Eliseu, preste atenção nisso. No momento que ele assumiu um novo tempo de Deus na vida dele, o que ele fez? Queimou o arado e matou todos os bois. Queimou o arado e matou todos os bois. O que isso significa? Que se daqui a uma semana ele tivesse a possibilidade na mente dele de dizer, mas isso aqui está difícil, eu não sabia que ia me custar tanto sacrifício, tanta dedicação, eu estou passando frio, a comidinha da minha mãe era bem melhor, eu acho que eu vou voltar lá e arar de novo a terra do meu pai. Seria possível, gente? Não. Ele demonstrou para Deus que ele disse assim, Senhor, eu aceito a tua palavra, eu aceito o teu chamado, e essa é uma decisão irrevogável, essa é uma decisão impreterível, eu estou mergulhando, lembra? Com fé, eu estou crendo, eu estou confiando que é isso que Deus tem para a minha vida a partir de agora, e eu não vou voltar atrás. E isso nós chamamos uma característica do discipulado chamada de renúncia. Diga assim comigo, renúncia. Jesus disse em Lucas capítulo 14, a partir do verso 27, uma história muito importante sobre o preço do discipulado, em que ele termina essa história dizendo assim, e aquele que não renunciar o que tem, não pode ser meu discípulo. E o que significa essa renúncia? Significa nós estarmos andando num caminho em que nós não pretendemos ter uma reserva, uma segurança para poder voltar atrás e desistir do que nós aceitamos de Deus como algo novo para a nossa vida. Quando você anda com fé, você vai andar mergulhando de cabeça e não com um pé no que Deus disse e um pé na confiança humana, voltando atrás daquilo que você poderia fazer humanamente, que sempre soube fazer. Quando nós vemos Eliseu queimando
todo o arado e fazendo ali uma refeição, sacrificando todos os bois, nós estamos entendendo que um verdadeiro discípulo recebe uma palavra de Deus e ele vive essa palavra e não volta atrás dessa palavra, porque ele acredita que essa é a palavra divina, esse é o conselho melhor, e dessa forma vai dar certo, e ele vai crescer, avançar e prosperar. Você crê que a palavra de Deus é a melhor palavra para a tua vida? Que quando uma palavra de Deus é liberada, você pode mergulhar de cabeça que vai dar certo? Mas nós, como seres humanos, muitas vezes, quanto mais experientes somos, e aqui deixa eu fazer um comentário, perdão se eu vou, de alguma forma, causar a possibilidade de ofensa, não é a minha intenção. Mas eu quero fazer uma constatação, depois aí de pelo menos 12 anos já liderando igreja aqui na Redondeza, na cidade, ou de alguma forma que Deus tem chamado a minha e a minha esposa para estar à frente de uma porção do povo de Deus, eu tenho percebido que as pessoas que já viveram mais, as pessoas que têm mais experiência, as pessoas que têm mais bagagem, as pessoas que têm mais história, as pessoas que têm mais conquista, têm mais dificuldade de mergulhar de cabeça no que Deus diz. Você sabe por quê? Não é porque essas pessoas são diferentes, não é porque Deus não escolhe essas pessoas, é porque um jovem que não construiu ainda a sua vida, ele não tem uma coisa para se apegar. Ele está construindo, então ele está acreditando e está começando. Agora, quando nós nos achegamos para Deus com um pouco mais de bagagem, com um pouco mais de história, exige um sacrifício de renúncia, de nós dissermos assim: eu preciso ter humildade para reconhecer que eu fui pai por 20 anos do jeito errado e agora eu estou me submetendo à palavra de Deus. Eu preciso ser uma mulher de fibra para reconhecer que eu fui esposa por 10 anos de um jeito errado e mundano e a partir de agora eu estou mudando o meu jeito de ser, estou abrindo mão daquilo que eu falava, daquilo que eu fazia, de princípios errados na minha vida. Entende? Que isso tem um preço maior a ser pago. Eliseu já tinha crescido no trabalho dentro da casa do seu pai, mas ele pagou o preço de sacrificar as suas 12 parelhas de bois, que pelo jeito era dele, né? Não vai fazer sacrifício com o que é dos outros, que é muito fácil, né, gente? Então a gente tem que renunciar àquilo que nos compete. E por último, no versículo 21 ainda, diz assim a palavra de Deus: e Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e congelou para ter comida por 3 anos com Elias. É isso que está escrito aí? Não é isso que está escrito aí. Diz assim que ele fez ali o cozido de carne de 12 bois. Meu Deus do céu, quanta comilança. E o que ele fez com essa comida, pessoal? Ele deu ao povo. E eles comeram, e depois partiram com Elias. Essa última característica, eu chamei ela de amor ao próximo, mas nós também poderíamos chamá-la de altruísmo, também poderíamos chamá-la de generosidade. Então, um discípulo precisa carregar um coração que quer abençoar as outras pessoas. Eu já presenciei dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro do reino de Deus, por muitas vezes, pessoas que estavam querendo chegar à igreja, se aproximar de uma relação de discipulado, para poder ter um status, para poder estar sendo visto pelos outros, para poder ter a famosa oportunidade de estar fazendo uma coisa com autoridade sobre outros. O Senhor Jesus quer nos dar autoridade, mas se o nosso propósito for somente ter autoridade, nós normalmente não ganhamos. Tu imagina aí, quem é empresário aí, nós temos alguns no nosso meio, chega lá alguém na tua empresa, você está contratando por uma vaga específica, e ele diz assim: eu vim aqui, mas eu não quero essa vaga, eu vim aqui porque eu quero que o senhor ocupe essa vaga e eu seja o seu chefe. O que você acha? Será que essa pessoa vai ser contratada ou não? Não sei, lá na minha empresa não seria, se eu tivesse uma. Então nós aprendemos o seguinte: um bom discípulo é alguém que está disposto a abençoar o outro. É alguém que está disposto a servir. É alguém que está disposto a ser generoso. É alguém que está disposto a amar o seu próximo. É alguém que está disposto a tirar de si e partilhar. E quando nós cumprimos esse conjunto de características, nós somos promovidos no reino de Deus. Você quer ser promovido no reino de Deus ou não? Eu quero ser promovido no reino de Deus.
Eu quero crescer no reino de Deus. Eu quero que Deus confie em mim coisas maiores, porque eu sei que Ele precisa de nós para que o seu reino seja estabelecido. E Ele precisa de nós para que esse mundo seja transformado. E eu creio que Deus quer te promover. Então diga aí o último recado para quem está na tua volta, diz assim, Deus quer te promover. Meu querido, do outro lado diz assim, você também, até a sogra, se tem sogra perto de Deus, quer te promover. É impressionante, Deus acredita em todo mundo. Então nós precisamos acreditar também. Eliseu era um menino. Eliseu era um menino. E cada vez mais nós precisamos entender que o reino de Deus é feito da categoria de base. O reino de Deus é feito da formação, do começo, de imprimir a genética espiritual de Jesus na vida das pessoas. E Jesus falou assim lá em João 13:35, e nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Por isso eu resumo hoje então, características de um discípulo a partir de Eliseu. Primeiro lugar, diga comigo assim, dedicação. Dedicação. Segundo lugar, fale comigo assim, honra. Terceiro lugar, renúncia. Em quarto lugar, amor ao próximo. A honra gera humildade, dedicação remete à excelência, renúncia fala de não voltar atrás, amor ao próximo fala sobre generosidade, sobre altruísmo, um coração abençoador. Mas com esse pacote em mente, eu creio que as nossas relações de discipulado que estão sendo intensificadas nessa temporada aqui como igreja, vão te fazer crescer. Vão me fazer crescer. E nós vamos ter uma estação em 2022, no segundo semestre, de uma aceleração de crescimento na vida de todas as pessoas que pertencem à família da fé e estejam vivendo vínculos de discipulado. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus.